Bom, deputado Comim, hoje um dia importante, né, para o município de Timbé do Sul, também aqui para a nossa região, principalmente a comarca de Turvo, porque depois aí de muitos anos, né, começa a ser pagas as indenizações da barragem do Rio do Salto. E o deputado é presidente da comissão e também autor do projeto da indenização desses 13 milhões de reais. Neste momento, qual é a sua análise, deputado Comim? Bom, primeiro é preciso ressaltar, moço, de que essa é uma reivindicação da comunidade, das lideranças políticas, né, que compreende o grande vale de Araranguá, né, não só relacionado à questão da reivindicação da nossa risicultura, da risipicicultura, mas também do potencial turístico que esse empreendimento vai se desencadear e também regularização dos níveis de água em épocas de cheia e também em épocas de estiagem. A exemplo da barragem do Rio São Bento, posteriormente à execução da obra naquela localidade, não se viu mais falar em enchentes, né? Pelo menos nos municípios que estão abaixo, né, do limite da barragem, e também nem a consequência de falta de água que era permanente, né, principalmente nas épocas de verão e principalmente nas épocas de estiagem. É uma conquista da comunidade, é preciso ressaltar aqui a minha satisfação de juntamente com o deputado Mota, com o deputado Zé Milton, o deputado Zé Ney, a deputada Ada De Luca, o deputado Juarez Ponticelli, o deputado Altair Guilho, o deputado Dóia, enfim, todos os deputados do sul do estado, que todos consignatários de um momento tão importante quando daquela assinatura, daquela emenda que reiteradas vezes, em vários anos, nós tentamos inseri-la no orçamento, mas era uma questão de prioridade, mas dependia muito da vontade do governo. E o governador Raimundo, sensibilizado com essa situação, a participação efetiva do presidente da Casan, né, o Dalírio Beber, e também do próprio secretário regional, o Heriberto Schmitz, enfim, de todo o staff político, graças a Deus, a sensibilidade do governo, né, onde a primeira instância teria se traçado um cronograma de 15 meses, mas houve um apelo de várias lideranças, inclusive também desse deputado, ao presidente da Casan e ao governador do estado, sensibilizado com a situação, promovendo então uma ação para que até o final do ano agora, próximo, nós tenhamos desapropriado e indenizado todos esses moradores e com isso garantindo os recursos que estão estabelecidos no parque. Aliás, Moro, nós precisamos aqui, exemplo, e eu tenho feito reiteradas vezes através do microfone da Assembleia Legislativa e das emissoras de rádio em todo o estado, o agradecimento profundo à nossa bancada federal catarinense, a exemplo do que já fez na barragem do Rio São Bento, que é uma realidade naquela emenda coletiva, e também não diferente agora inserindo esses recursos no programa de aceleração do crescimento do governo federal. Essa obra já poderia ter sido iniciada, né? Precisava realmente a manifestação do Estado, fazê-la a desapropriação, que é a contrapartida do Estado, para que efetivamente pudesse então iniciar os procedimentos da obra. E agora, com essa decisão do governo, nós esperamos que, resolvido, sanado todos os problemas com relação a essas desapropriações, dando um destino, né, fazendo justiça a esses moradores que há mais de 2 décadas vêm reiterando esse pedido, mesmo porque muitos deles não tinham mais o ânimo de permanecer na propriedade em função de não ter as condições necessárias, né, e subsídios, busca de linha de crédito e financiamento para exercer a sua atividade na propriedade rural. E esperamos que já no início, né, do ano de 2012 nós tenhamos aí todos os procedimentos para a construção dessa obra tão sonhada e esperada por todos nós, né, catarinense e sobremaneira o sul do nosso estado. Perfeito, muito bem. Então vamos aguardar realmente que todos esses problemas burocráticos aí sejam sanados o mais rápido possível, né, deputado? E que esta obra, então, realmente a sair do papel a partir do pagamento dessas indenizações, que, como o deputado já frisou, é muito importante neste momento, né? Está programado para a partir das 17 horas, né, no município de Timbé, a participação do governador
e também do próprio vice-governador. O governador vai vir do oeste de Santa Catarina, vai chegar a Criciúma, por volta de 14h30, onde terão a reunião na SDR com a assinatura de alguns convênios. Posteriormente, deslocamento até Timbé do Sul, voltando a Criciúma, pegando o avião e indo até Lages. Então, realmente é um feito importante e que precisa ser enaltecido, né, amor? Perfeito. Deputado Cominho, outro assunto que gostaria de ventilar com o deputado. O deputado também é presidente da Comissão dos Transportes da Assembleia Legislativa. Inclusive, até ontem nós divulgamos uma informação aqui a respeito da própria duplicação da BR-101, que de repente poderia até estar faltando alguns pagamentos para empreiteiras, principalmente aqui no trecho sul da duplicação. Neste momento, e também com todas essas denúncias feitas, como é que está a situação, deputado Cominho? Primeiro, eu preciso ressaltar o nosso grau de insatisfação, né, de inconformismo com o estado que se encontra o DENIT, né, na instância federal e até mesmo aqui no estado de Santa Catarina, essas denúncias, né, que aconteceram e que foram publicadas através da imprensa escrita, falada e televisada, e que nos remete realmente a uma reflexão, né, em todos esses anos, né, por que do atraso, né, dessas obras, os superfaturamentos que aí estão constatados e comprovados até pelo próprio TCU, Tribunal de Contas da União, e que em várias vezes, em muitas oportunidades, nas audiências públicas que fizemos nesta casa, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, e aqui quero parabenizar o trabalho do presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Edinho Bess, né, e todos os deputados que vêm trabalhando nessa luta em sintonia com a Assembleia Legislativa, numa ação organizada com as entidades de classe como a Fiesc, o FETRANSESC, o próprio CREA e o Ministério Público, e que no relatório da Fiesc já demonstrava a falta de gestão, né, a incompetência na operacionalização de todos os procedimentos da duplicação do trecho sul da 101. Eu dizia o exemplo que foi estabelecido no Rio Grande do Sul, onde o governo, independente de partido, capitaneou o processo em todos os momentos, né, e consignatários todo o parlamento, desde a bancada estadual, federal, senadores, né, e isso acabou culminando no estabelecimento de um cronograma preciso, né, da execução da obra, ao contrário do que aconteceu no sul do estado. E eu dizia que, associado à incompetência e à falta de gestão, não bastasse isso agora, a questão da corrupção, né? Realmente é lamentável. Na semana retrasada, nós estivemos em Brasília, junto com o presidente Edinho Bess, onde estivemos na ministra do Planejamento, e que garantiu a readequação e o remanejamento de algumas obras que estão incluídas no PAC, que não terão condições de ser viabilizadas ainda esse ano, para que esses recursos fossem realocados em cima da prioridade das prioridades que é do governo federal, que é a duplicação do trecho sul da 101. Eu espero que com toda essa manifestação, realmente, a presidente Dilma já tem demonstrado isso, tem tomado uma posição de pulso firme e puxado essa responsabilidade para que todos os procedimentos dessa obra, com exceção do lote 25, que ainda está emperrado, que é o de Capivari de Baixa, que todos os demais trechos tenham o procedimento, né, da execução normal desta obra. Porque alguns pontos aqui da BR-101, principalmente aqui no trecho sul, ela começa a fluir bastante, né, deputado Cominho? Exatamente. Nós temos algumas variações, como, por exemplo, o Morro dos Cavalos, né, que a nova concepção estabelece 2 túneis, né? O Rodoanel da Grande Florianópolis, que já era para estar concluído em 2012, você imagina? Quer dizer, em 2012 é que vai ser feito o lançamento, o Morro do Formigão, né, a ponte de Cabeçuda. Agora você observa essas denúncias de superfaturamento e o próprio Tribunal de Contas, o TCU, da União, pedindo a paralisação de alguns trechos, né, a nível de Brasil, eu falo das obras relacionadas ao PAC. Eu espero que esse superfaturamento não esteja incluído também as obras de Santa Catarina, sob pena de nós procedermos de uma situação de amargarmos aí talvez mais 1 ou 2 anos por conta dessa situação estabelecida no DENIT. Nós já obtivemos por parte do DENIT 2 relatórios, o primeiro e o segundo,
que vem sendo acompanhado em paralelo e de uma forma imparcial, né, não com o propósito da crítica destrutiva, mas sim com a crítica construtiva por parte da Fiesc, que tem disponibilizado, através do seu presidente Alcântara Correia, né, a empresa de consultoria do Dr. Ricardo Saporiti, que vem fazendo o acompanhamento para fazer o contraponto técnico de todas as argumentações dos relatórios que são colocados à disponibilidade por parte do DENIT, para que a sociedade tenha com clareza o real quadro e a real situação que está o trecho da duplicação sul da 101. E estaria programado para o dia 1º de agosto a vinda ainda na época, o Pagou, que era o diretor né, do DENIT. Com o seu afastamento, ele está em férias, mas tudo consta que vai ser demitido na sua volta, e assumiu o Sadoc, que era o secretário executivo. Também foi exonerado e demitido, né? Então, agora, nessa próxima semana, nós esperamos fazer o contato com o Ministério para ver se ainda se mantém o calendário no dia 1º de agosto, vir o 3º relatório com a presença de um dos diretores do DENIT para elucidar todos os fatos relacionados à duplicação. Perfeito. Deputado, gostaria até de fazer uma pergunta nesse momento. Estamos recebendo aqui pedidos de internautas, ouvintes aqui do nosso Café com Notícias, a respeito do plano votado, principalmente pela bancada do PP e também deputados aqui da nossa região, a favor do projeto enviado pelo governo. Neste momento, alguns professores das escolas aqui da região perguntam a sua explicação para votar favorável ao projeto. Primeiro, eu preciso aqui estabelecer uma condição que sempre foi nossa posição na bancada progressista, desde quando adentramos ao Parlamento de Santa Catarina, ou seja, 4 mandatos atrás, lá no governo Espiridião Amin, quando herdamos um governo com 3 folhas de salário em atraso e 1.612 bilhões de dívida. Foi feito todos os procedimentos, recuperado toda a situação do atraso salarial daqueles 3 meses, e no final do governo Espiridião, um aumento real de 28%. E desde aquele momento nós temos perseguido e lutado em prol da educação catarinense. A partir de um determinado momento, passamos para a oposição, da situação para a oposição. E em 8 anos do governo Luiz Henrique, em momento algum nós tivemos a condição de poder sentar na mesa. O Partido Progressista, que sempre defendeu a educação e continua defendendo, não teve a condição de poder sentar na mesa, pelo menos para sugerir. E contestamos com veemência as posições do governo, inclusive a maneira como o governo passado procedeu com relação à educação, aplicando a forma de abonos e não agregando esses recursos ao vencimento do professor. E nós contestamos sempre com veemência essa situação, inclusive com ações no Ministério Público. Perdemos as eleições com a nossa candidata deputada Ângela Min, e que manteve-se uma performance, uma postura muito, muito ética dentro dos princípios morais e de uma boa conduta política, mas de cabeça erguida. E num determinado momento fomos convidados pelo governador Raimundo Colombo para ajudar no processo de construção do seu governo. Pesquisando e analisando, consultando as bases, e chegamos à conclusão que deveríamos apoiar o governo, e em momento algum condicionando qualquer tipo de cargo, de 1º, 2º, 3º ou 4º escalão, e também a nível de secretaria. A única condição que exigimos do governo do Estado é que fosse dado um tratamento às nossas lideranças, aos nossos prefeitos e vereadores, da mesma forma como é dado aos da Tríplice Aliança. E assim procedemos na prática, mesmo porque nós tínhamos alguns pontos que sempre defendemos, independente de estar na situação ou na oposição de qualquer tipo de governo. E um deles era o compromisso relacionado à educação. O projeto que foi encaminhado do Executivo para a Assembleia Legislativa era um projeto, inclusive, assinei um compromisso, um termo de compromisso com ressalvas no SINT de Criciúma, e também conversando com a base sindical do Vale do Aranguá e da Grande Florianópolis, dizendo de que nós tínhamos que buscar construir uma situação
que fosse factível, fosse possível e que viesse a contemplar todo o segmento da educação. Talvez não aquilo que se almejasse pela classe na sua totalidade, mas que em parte pudesse proceder de tal forma onde todos passariam a ter um ganho, né, e um ganho real. E assim procedemos. E todos os avanços que tiveram, desde o projeto original encaminhado pelo governador até o momento da sua aprovação, teve a participação efetiva e massiva do Partido Progressista, em todos os momentos. Votei com muita responsabilidade, com muita propriedade, dentro daquilo, como eu disse, que é possível e factível. Isso vai demonstrar um acréscimo na receita do Estado de aproximadamente 40 milhões de reais. Ou seja, passado todos esses 8 anos, e houve um disparate muito grande porque o governo passado não agregou ao salário, criando então o impacto de uma diferença significativa. Para você ter uma ideia, eu falo do que isso vai representar no bolso, né, realmente, do professor. É evidente que os que ganham menos, né, passaram a ter um percentual, né, maior e considerável. Mas eu cito aqui só um exemplo, em 2012, né, a partir de janeiro de 2012. O professor que menos vai ganhar vai chegar a um aumento de 39,69%, que são os superiores iniciais, né? Sendo que as séries iniciais e as séries finais vão ter aí de 81% a 86% de aumento. Então, realmente, essa é a realidade que nós estamos vivenciando. Como eu disse, votei com muita consciência, com muita clareza, mesmo porque o governo sempre esteve receptivo e continua o diálogo das conversações para que a cada vez mais possa se incorporar valores e que o professor realmente tenha um salário diferenciado e justo no Estado de Santa Catarina. Perfeito. Deputado, uma última pergunta. Futuro político do deputado Comim, porque surgem informações de que houve convite do prefeito Ginga para que você possa assumir uma candidatura a prefeito em Siderópolis. Isto realmente existe esta possibilidade? Olha, Moro, o meu município de origem é o município de Siderópolis, do qual eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por aquele povo que, em vários momentos, né, 2 vezes como vereador, disputei uma eleição de prefeito, 4 vezes deputado, e sempre nos acolheu, né, dando todo o aporte, né, solidário de voto para que pudéssemos, né, estar novamente pela 4ª vez aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu recebi o convite do prefeito Douglas Varnes. Agora, é preciso ressaltar aqui de que o deputado Comim buscou votos em 247 municípios do estado de Santa Catarina. E nós temos um compromisso muito grande com esses municípios, de uma maneira mais acentuada, os municípios do sul do estado, né, o Vale do Aranguá, né, que foi um município que sempre carinhosamente, sempre nos aqueceu, sempre nos apoiou, respaldando nas eleições, e coloquei a ele que em política, para se fazer o gol, a gente é igual o jogo, a gente precisa estar em campo, né? Então você fica fora e fica torcendo, né? E eu digo que Deus tem, eu vou ser aquilo que Deus tem de melhor reservado para nós. É claro que todo o militante político ele tem que estar à disposição do seu partido. Nós temos até setembro ainda para conversações. Evidentemente que o Partido Progressista no município de Siderópolis tem grandes nomes, com condições de capacidade de poder aglutinar, né, e levar adiante o processo sucessório, né, do governo Ginga, mas é um assunto que nós temos até o mês de setembro ainda para discutir, mas a princípio o nosso compromisso ele está estabelecido, e reitero aqui, com todos aqueles 30.223 votos que obtivemos na última eleição, e é nessa linha que eu pretendo proceder de forma a cumprir o meu mandato como deputado estadual. E nesta linha aqui o internauta está dizendo: ô Moro, fala aí pro deputado Comim, porque se ele for candidato a prefeito de Siderópolis, a Assembleia, né, estará fragilizada com representantes do sul do estado. Na verdade, a gente coloca o nome à disposição, e foi para deputado que
que eu coloquei o nome à disposição e que a sociedade, né, respaldou. E como eu lhe disse, é dessa forma que pretendo continuar a minha vida pública e concluir o meu mandato. Evidentemente que quando você entra no processo político, você acaba... Primeiro você precisa ter a sua vontade própria de querer, né? E também precisa ter a manifestação da sociedade, dos seus simpatizantes e apoiadores para seguir o seu projeto. Mas a política ela é muito dinâmica, né? Muito versátil, né? E a qualquer momento você de repente pode tomar uma decisão dentro de um projeto, né, que venha a compreender, né, a melhor situação para aquele momento. Mas eu penso em política com muita responsabilidade, com muita seriedade, e penso em política num projeto e uma projeção de médio e longo prazo. E penso que quando você se coloca na condição de disputar um cargo, o eleitor que acreditou, que votou em ti, foi para cumprir aquele mandato. E é nessa linha que nós pretendemos exercer a nossa atividade. Ok, então. Deputado Comim, muito obrigado pelas suas manifestações, a sua disponibilidade mais uma vez com o nosso programa Café com Notícias. Estamos desejando uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e deixamos neste momento os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor. Eu agradeço, Moro, mais uma vez por essa oportunidade, agradeço a todos os radiovintes, aos nossos apoiadores, simpatizantes, colocando o nosso gabinete, reiterando o nosso compromisso à disposição, né, de todos os catarinenses, de maneira especial a região sul, e parabenizar mais uma vez aqui a comunidade Areia Branca, todas as lideranças políticas, né, os deputados, né, dentro de uma linha suprapartidária. Essa não é uma bandeira do Comim, nem do Mota, nem do Zé Milton, é uma bandeira de todos, né? Eu acho que todos nós ganhamos nesse processo e esperamos, né, que hoje, a partir das 17 horas, se configure de uma vez por todas a situação e que até o final do ano nós tenhamos resolvido de vez por todas as desapropriações da comunidade Areia Branca e que a partir do início de 2012 nós possamos fazer os procedimentos para a execução da obra. Aliás, Moro, a obra da barragem do Rio São Bento, que é mais ou menos o mesmo padrão da barragem do Rio do Salto, ela foi estabelecida um cronograma de 3 anos para a sua execução. Sim. E ela foi concluída em 23 meses. Então, como o governo agora do Estado está fazendo a sua parte e existe já a garantia do recurso no PAC, eu espero que também dentro de um prazo recorde nós possamos ver essa obra iniciada e concluída para o bem do desenvolvimento e a qualidade de vida do nosso povo aí do Sul.